subir, então a partir de agora já está gravando, e eu vou começar apresentando aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar duas formas, duas janelas. Opa. Vamos ver se eu consigo deixar assim, da maneira que eu vejo um pouco. Colocar duas janelas, não é do jeito muito que eu gosto, não, mas pelo menos assim eu vejo quem se alguém for perguntar, né? Não. Opa, droga. Não tem jeito, não. Eu ia jogar a tela inteira, mas vou deixar aqui um cantinho. Bom, vou começar pelo exercício 519A. Eu não sei, não me lembro agora quem foi, mas acho que teve mais de um dos alunos, o aluno que questionou, teve dúvida com relação a esse exercício. Eu não vou mostrar, né, a resposta, a resolução inteira, mas eu vou explicar uma dica para vocês. Então, o 519, letra A e letra B, é o mesmo tipo de exercício, só muda as substâncias, as concentrações, mas a ideia é a mesma, tá bem? Então, por exemplo, o enunciado aí do 519A, ele fala o seguinte: calcule as massas de nitrato de cálcio e, separadamente, do caso B, o cloreto de sódio, quando o sal é adicionado a uma solução de nitrato de potássio aquoso, e essa solução de nitrato de potássio já tem uma concentração de 0,150 mol por quilo, ou molar, né? E ele fala a massa também de solvente. Se é uma solução aquosa, o solvente só pode ser água, né? Então, tem meio quilo de água. E ele quer para elevar a força iônica a 0,250. Então, vou fazer, por exemplo, primeiro só para o nitrato de cálcio, porque é o caso do item A. Depois, separadamente, um caso B, você pegaria o cloreto de sódio. Ou seja, eu tenho, por exemplo, um becker, né, um laboratório, ou um recipiente qualquer, uma panela, um copo d'água, em que nesse copo, nesse becker, já tem água e já tem o sal nitrato de potássio previamente dissolvido. Ou seja, eu já parto, né, de partida, eu já tenho uma solução aquosa que já contém o sal nitrato de potássio na concentração de 0,15 molar. Você até pode calcular a força iônica somente dessa solução de partida. Agora, na medida que depois eu adicionar, no caso A, nitrato de cálcio, ou, num segundo caso B, cloreto de sódio, eu vou estar aumentando a força iônica da solução original. Por quê? Todos os íons de um sal, ou fosse um ácido, ou fosse uma base forte, a única condição que exige é, se o íon for solúvel, estiver dissolvido naquele solvente, ele vai contribuir com a força iônica. Aquela parte do sal ou da substância que fica insolúvel, precipitada, essa não afeta diretamente a força iônica. Embora você, mas não tem equilíbrio de solubilidade? Sim, sempre tem algum equilíbrio de solubilidade, mas aí, em geral, é uma quantidade muito pequena do sal que vai estar dissolvido. Agora, nessas quantidades que nós geralmente estamos tratando aqui, e desde que o enunciado não fala nada de solução saturada, não fala de solução com precipitado, então você imagina ou admite, já que não tem mais nenhuma informação, você admite que o sal está completamente dissolvido, longe do limite de solubilidade, longe de atingir precipitação, etc. Em outras palavras, admitimos que todos os íons estejam completamente dissolvidos. Tá? Muito bem. E aí? Nós temos que lembrar qual é a definição da força iônica I. Ela é dada por essa equação. Então, a força iônica Izão aqui, I maiúsculo, é meio, metade, né, do somatório para todos os íons, o iésimo íon, da molalidade, eu vou usar a letra Bzinho
em itálico aqui, minúscula, porque essa é a letra que o livro do Atkins utiliza para representar concentração em mol por quilo de solvente, tá? Mas poderia usar a letra que quiser. O que importa é que é definido para molalidade, multiplicado para cada íon pelo quadrado da valência daquele íon, tá? Então, como que vai ficar, por exemplo, para o primeiro caso? Continuação, então. Aqui eu vou fazer um esqueminha, né? Vou esquematizar somente para o caso do nitrato de cálcio. As contas eu vou deixar para vocês depois terminarem, senão eu já estaria mostrando a resolução inteira, né? No caso item A, que é o caso justamente do nitrato de cálcio, o mesmo raciocínio, claro que trocando os respectivos íons, as concentrações, mas a maneira de resolver é a mesma, tá? No caso, item B, que depois vai ser outro sal, que é o cloreto de sódio. Então, depois que a gente adicionar o nitrato de cálcio na forma sólida, né, ou seja, como se fosse um pozinho, igual você vai lá temperar a comida e colocar sal de cozinha na sopa do dia, da noite fria, no inverno, todo mundo vai adicionar uma sopinha, né, no final da noite, tá bom. Você foi lá, dissolveu, deu uma pitadinha de sal na sopa. Tá? Vai colocar um nitrato de cálcio, que é um outro sal, sem ser o cloreto de sódio, e vai colocar ele na forma sólida. Depois que ele dissolver, a solução resultante terá o quê? 3 íons somente. Por quê? Porque o que já tinha antes na solução? Ela já era uma solução que já continha nitrato de potássio. Ah, mas você está dissolvendo um segundo sal. É verdade. Esse nitrato de potássio já estava dissolvido antes na solução, né? E agora eu estou adicionando um outro sal, que é o nitrato de cálcio. Mas o nitrato é o mesmo íon. Então, a hora que tiver terminado de preparar e dissolvido tudo, nós vamos ter, coloquei aqui a cor só para destacar, em amarelinho aqui, potássio mais, em laranja, o cálcio mais 2, que veio do novo sal que foi adicionado, que é o nitrato de cálcio, e o próprio íon, o ânion nitrato. Agora, esse nitrato, parte dele já estava dissolvido devido à concentração do nitrato de potássio, e o que eu fiz? Eu acrescentei um segundo sal que também aumenta a concentração do ânion nitrato. Por quê? Porque é o mesmo íon, é o mesmo ânion. No caso do item B, que é o próximo pergunta, aí é cloreto de sódio. Bom, sódio não tem nada a ver com cálcio, são cátions diferentes. Cloreto não tem nada a ver com nitrato, também são ânions diferentes. Então, no item B, aí ao invés de você ter 1, 2, 3 íons diferentes, você vai ter 4. Você vai ter cálcio, você vai ter sódio, você vai ter nitrato e você vai ter o cloreto, né? Cálcio, nitrato, sódio e cloreto. Bom, e o que a gente tem que fazer? Então, se é o somatório de cada molalidade, eu preciso calcular a molalidade de cálcio 2, que vai multiplicar a carga, a valência do cálcio. Quanto que é a valência do cálcio? Cálcio é mais 2. Então, está aqui, ó, mais 2 vai ser elevado ao quadrado. Depois, eu vou precisar calcular a molalidade somente do potássio mais. No caso do potássio mais, já está pronto. Por quê? Ele já falou para nós, vou voltar um pouquinho o slide anterior, ele já falou para nós que a solução era 0,150 molar em nitrato de potássio. Como o sal que eu estou adicionando, que é o nitrato de cálcio, não contém potássio, e o sal nitrato de potássio é 1 para 1, quer dizer, para cada 1 mol de cátions, potássio, eu tenho 1 mol de ânions nitrato, portanto, a molalidade do potássio já é, de cara, 0,15, né? Então, aqui já sai direto. E o potássio, ele é mais 1, a valência, a carga, né, o Z dele. Então, mais 1 ao quadrado, aqui vai dar 1 mesmo. Aqui vai ficar 4, né? Mais 2 ao quadrado é 4. A molalidade do nitrato. Aqui é um detalhe, precisa prestar atenção. O nitrato aqui agora vai ser 0,15, que já tinha, devido à presença prévia do nitrato de potássio, só que eu vou estar acrescentando um pouco mais, que agora vai vir do nitrato de cálcio. Então, essa molalidade aqui é a molalidade final, ou seja, parte do nitrato que já existia na solução antes e depois uma parte que eu acrescentei, eu adiciono, eu aumento. Agora, a valência é a mesma, porque todo ânion nitrato é menos 1. Menos 1 ao quadrado, aqui vai dar 1.
Ah, mas ele perguntou a massa, né? Sim, ele perguntou a massa. Agora, a partir daqui agora, eu vou substituir. Então, ele quer, voltando lá, ele quer que a força iônica seja 0,25. Eu vou pegar esse 0,250 aqui, né? Opa! E vai ser o valor do I aqui, 0,250. Meio, eu passo esse 2, ele sobe multiplicando, então 0,25 vezes 2 vai ficar meio. Meio, 0,50, tem que ser o somatório de 4 mais 2 ao quadrado, 4, que multiplica a molaridade do cálcio, mais 1 ao quadrado é 1 mesmo, então a molaridade do potássio, e menos 1 ao quadrado, 1, a molaridade do nitrato. E como é que é a definição de molaridade? Bom, a molaridade B é definida como o número de mols daquele íon dividido pela massa do solvente em quilogramas. Ele falou quanto é que tinha de solvente, aqui, ó, 500 gramas. Só que a definição é em quilogramas. Então, eu tenho que trabalhar isso aqui para meio quilo, certo? Portanto, depois eu tenho que fazer a conta, né, em termos de molaridade. E lembrando também que o número de mols é definido pela massa em gramas, dividido pela massa molar em gramas por mol. Aí eu posso fazer isso para cada íon, ou mais fácil, né? Eu posso também fazer a proporção, lembrando que cada sal, é claro, quando eu vou pegar uma pitada lá de uma certa quantidade de nitrato de cálcio, eu vou pesar a massa dos dois, né? Eu não tenho como separar na balança na hora que eu peso, eu não tenho como pesar somente cálcio 2, eu não tenho como pesar somente nitrato. Eu peso o conjunto, porque num sal sólido sempre vai estar unidos, né, e associados lá no cristal, no retículo cristalino do sal, vai estar tanto o ânion quanto o cálcio, quanto o cátion unidos. Então, eu preciso fazer essas contas todas aqui, né, e depois conferir se aquela massa minha, que eu vou encontrar, né, de nitrato de cálcio, vai ter tantos mols que vai acarretar na molaridade somente do cálcio 2, multiplicado por 4, na molaridade do potássio que já estava, multiplicado por 1, e na molaridade do nitrato resultante, que é um tanto de mols que já existia antes e um tanto adicional que eu vou acrescentar. Ou seja, tudo isso vai contribuir para a força iônica. E era isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém não entendeu esse caso do 519? Eu não entendi a parte da molaridade. Como que eu vou calcular? Ah, tá, Mariane. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou colocar um novo slide aqui, então. Novo slide. Só um minuto, Mariane. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar umas continhas que eu fiz aqui. Vamos supor, 0,50 é a força iônica, na verdade ele quer 0,25, né? Mas como tem o meio, né? Lembrando que era 0,250 que ele quer. Mas na equação é meio que vai multiplicar, né, um somatório. Então, esse meio aqui vai passar para o lado de lá, vai subir, né? Multiplicando, portanto, aqui vai ficar 0,50, tá? E aí depois vem a parte do somatório. Então, por exemplo, para o cálcio, vou chamar de X, podia chamar de N, tá? Vou chamar de X, que vai dividir por meio, e esse meio aqui de onde que é? Meio quilo de solvente, tá? Isso aqui eu vou multiplicar. No caso do cálcio, ele é mais 2 ao quadrado, então eu vou multiplicar por 4, certo? Então, aqui, primeiro, entre colchetes aqui, Mariane, essa parte aqui é só devido ao cálcio. Depois, no potássio, eu já tinha 0,15, porque ele já era 0,15 mol por quilo, lá da solução anterior. Está lembrado? Era 150 mol do nitrato de potássio. Como o potássio é
mais 1, e aqui eu não estou dividindo por meio agora, por quê? Porque aqui já é em mol por quilo, tá? E eu vou multiplicar ele por mais 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Então, isso aqui para o potássio que eu estou fazendo essa conta. E o que mais? Agora, para o nitrato, que é o que está faltando, né? Então, no nitrato eu tenho o quê? Vamos voltar só um pouquinho aqui nesse slide. Lembrar agora, né, Mariane, que o nitrato, olha aqui, o nitrato de cálcio, ele é CaNO3, 2. Então, tem um 2 para fora do parênteses aqui. Portanto, cada 1 mol de nitrato de cálcio que eu colocasse, eu teria 2 mols do ânion nitrato, eu iria dobrar. Agora, da mesma forma que eu estou colocando X aqui, e esse X, digamos que é X de nitrato de cálcio, vai me dar X de cálcio. Só que vai dar, então, aqui, 2X do ânion nitrato. Aqui eu vou dividir por meio quilo, que é o meu solvente, tá? Do meio quilo da água, do solvente. O nitrato, se quiser, eu vou multiplicar, né? Menos 1 ao quadrado, vai multiplicar por 1 mesmo, então não altere nada. Somado com o quê? Somado com 0,15, que já tinha previamente, né, na solução anterior. Então, agora eu montei aqui toda uma equação, né, de primeiro grau, no final das contas, em que cada íon contribuiu com a sua parte, né? Essa primeira parte aqui é potássio, desculpa, o cálcio, né? Essa do meio é o potássio, e aqui no final é o nitrato. Quando eu resolver isso para X, eu vou estar encontrando o quê? O número de mols que corresponde a nitrato de cálcio. E depois que eu chegar nisso, aí eu pego as massas atômicas e transformo esse número de mols em massa em gramas. Entendeu, Maria? Entendi, obrigada. Por nada. E os demais, entenderam? Ou quem é que tinha mesmo pedido o 519? Está aí, gente? A pessoa que pediu está aqui no grupo? Acho que foi o Vinícius. Ô, Vinícius? Vinícius está aí? Tô sim, tô aqui. Você entendeu, Vinícius? Consegui entender sim. Obrigado. Por nada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta em relação a esse 519? Aí, para a letra B, vou ter que fazer praticamente a mesma coisa, só que com os valores da outra, certo? Exatamente, Maria. Aí você vai... a solução de partida é a mesma, nitrato de potássio 0,150, só que agora você esquece o nitrato de cálcio e avalia considerando o cloreto de sódio nas quantidades, né? E aí é sódio mais 1, cloreto menos 1, né? E é um sal 1 para 1, que facilita bastante, né? Então, exatamente, você vai agora considerar um caso novo, né? Ou seja, um caso é com nitrato de cálcio, outro caso, outra solução é com cloreto de sódio. É isso mesmo. Obrigada. Por nada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta ainda em relação ao 519? Ou eu posso passar para o próximo, que é o 516, que eu acho que várias pessoas me perguntaram do 516, que é o que tem o gráfico. Pode ser o 516? Ok, vamos lá, Maria. Então, mudando aqui, deixa eu procurar. Aqui, o 516. Só vendo aqui o enunciado dele. Bom, vou projetar a tela. Só que daí é o seguinte, estou projetando a tela inteira agora, então, se alguém quiser falar, não adianta escrever no chat que eu não estou enxergando. Então, vocês têm que ativar o microfone e falar, tá bem? O enunciado do problema 516 não é o exercício 516, não, tá, gente? Teve gente aí que ficou pensando que era o exercício. Não é, é o problema 516. E aí ele fala mais ou menos o seguinte, o enunciado dele. Os coeficientes médios de atividade, ou seja, esse gama mais menos, que é o coeficiente de atividade, né, para o cloreto de sódio, na temperatura de 25 Celsius, são apresentados nessa tabela aqui, em que Bzinho aqui é em milimol por quilo, atenção que aqui é mili, tá? Ou seja, tem
submúltiplo aqui, né, 10 a menos 3, que é mili, não mol por quilo, é milimolal. 1, 2, 5, 10, 20. E para cada dessas molalidades do sal cloreto de sódio, o coeficiente de atividade médio foi, e aí o coeficiente de atividade para o conjunto cátion e ânion, né? Esse mais menos aqui é justamente porque é uma média geométrica tanto do cátion quanto do ânion. Tá? Então, quando a molalidade era 1 milimol, o coeficiente foi 0,9649. Quando dobrou para 2 milimol, 0,9519. 5, 0,9275, 10, 0,9024, 20, 0,8712. Então, são 5 pontos que nós temos aqui, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e o quinto e último ponto. E o que ele pergunta? Verificar se esses valores seguem a lei limite de Debye-Hickel ou não. E se a lei estendida ajusta melhor aos dados experimentais. De novo, eu não vou mostrar o gráfico pronto, resolvido, senão perde a graça, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos lembrar como é que é a equação da lei limite de Debye-Hickel, que estava lá nos slides no YouTube, e está lá a videoaula. Então, o logaritmo base 10 do coeficiente de atividade médio, gama mais menos, é igual a menos módulo do produto Z mais por Z menos. Z mais é a valência do cátion, Z menos é a valência do ânion. Como o sal é cloreto de sódio, é muito simples, mais 1 para o sódio, menos 1 para o cloreto, mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. Só que é em módulo, então isso aqui dá, esse termo que está em módulo dá 1. Agora, esse sinal de menos aqui é da equação, tá, gente? Então, esse menos aqui permanece. É um parâmetro aqui que a gente vai ver aqui, né? Vale aproximadamente 0,51 para a solução aquosa na temperatura de 25 Celsius. Então, nós temos aqui um termo que é basicamente uma constante, que multiplica a raiz quadrada da força iônica. Em outras palavras, o logaritmo decimal do coeficiente de atividade, ele é diretamente proporcional à raiz quadrada dessa força iônica aí. Já a lei de Debye-Hickel estendida, ela muda o que na equação? De novo, logaritmo 10, base 10 do coeficiente gama mais menos. A parte de cima do numerador, menos A, que multiplica módulo Z mais E menos, só mudei de posição, né? A ordem dos fatores não altera, né, o produto. Ou seja, aqui o módulo apareceu antes da constante A, e aqui, por descuido, eu escrevi o A antes, ou copiei do jeito que está no livro, mas enfim. Vejam que o que está no numerador é exatamente igual ao que está na equação de cima. O que muda, então, para a lei estendida? Ela tem um termo no denominador que a lei anterior divide, né, por 1 mais B, que multiplica a raiz quadrada da força iônica, e depois tem mais um outro terminho, tem mais uma parcela aqui, mais C, que multiplica I. Isso aqui depois a gente tem uma razão de ser, mas vai simplificar, porque ele geralmente adota nessa primeira lei estendida, ele considera, para a maioria dos casos, que essa constante C maiúscula vale zero. Portanto, essa segunda parcela aqui desaparece, ela cai. E aí fica o quê? O valor de A, 0,509 ou 0,51, como às vezes o Atkin e os outros livros usam, é o mesmo valor de A aqui e aqui. Então, aqui não mudou. Agora, tem um termo B, que é um fator aqui, 1,50, ou 3 sobre 2, que vai multiplicar isso daqui, a raiz quadrada da força iônica. Bom, o que mais? Opa, travou aqui, não foi. Aí. Essa figura 561 aqui é uma figura que está numa das aulas. O que nós temos aqui no eixo das ordenadas, no eixo Y? Logaritmo do coeficiente gama mais menos. E aqui no eixo X, o que nós temos? 100 que multiplica I elevado a meio. O que é I elevado a meio? A raiz quadrada da força iônica. Aqui ele fez comparando 3 sais diferentes. Cloreto de sódio, cloreto de magnésio e sulfato de magnésio. E aí tem os pontinhos aqui, pontos, valores experimentais. Percebam que tem umas linhas mais finas aqui. Essas linhas finas são bem retas, né? Então, as linhas finas nesse gráfico é o que se esperaria
se a lei limite da fórmula simples explicasse bem o comportamento das soluções iônicas, mesmo em concentrações mais altas. Isto é, as linhas aqui mais fininhas, comparando esses 3 sais, é se fosse a equação simples aqui, a lei limite, somente essa primeira equação. O que é, então, os pontos e essas linhas mais grossas? As linhas mais grossas que passam, né, que ajustam melhor os pontos. É justamente a lei estendida. Então, no final das contas, o que está pedindo no problema 5.16? Que vocês procurem fazer um gráfico em que, num caso, você considere como que seria o esperado, né? Ou seja, eu esperaria uma linha reta. Por que uma linha reta? Porque isso aqui é um fator. Se eu colocar log de gama mais menos no eixo Y e colocar raiz quadrada de força iônica no eixo X, e se é diretamente proporcional, é isso que está dizendo a equação aqui, porque eu tenho só um termo y igual uma constante, uma vez que as valências e os módulos aqui vai dar 1, a constante A ela já é uma constante que só muda se eu mudasse o solvente, mas não mudei, é água, e não mudei a temperatura. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma constante. Eu tenho um y que é igual a menos uma constante que multiplica a raiz quadrada de i. Portanto, se eu colocar logaritmo de gama mais menos no eixo y e colocar a raiz quadrada da força iônica no eixo x, se eu encontrar uma reta, como são essas retas fininhas, então isso significaria que a lei limite é suficiente para explicar os pontos. Mas, quando vocês pegarem esses valores dessas tabelas e tentar fazer isso, vocês provavelmente vão encontrar que, opa, a lei limite, uma reta, não mostra bem esses pontos. Eu não vou mostrar o gráfico inteiro, não. Deixa eu um minutinho só, que eu vou abrir aqui um pedaço só para... Eduardo, me tira uma dúvida. Quando eu for plotar o gráfico, aí eu vou ter que calcular o log de y para cada um? Ou é só... Sim, Mariane. Uma das formas seria você... Exatamente. Você pode... deixa eu ver se... Aqui. Acho que isso vai responder a sua pergunta, Mariane. Ou seja, eu tenho que... deixa eu só um minutinho, Mariane, que aqui desconfigurou aqui. Aí. Agora sim. Vou salvar aqui para não perder. Tentando responder a sua pergunta, Mariane. Para cada concentração, molalidade, né, do salto de sódio, 1, 2, 5, 10, 20 milimol por quilo, vocês deverão calcular qual é a força iônica. Então, eu vou ter uma força iônica I1, uma força iônica I2, uma força iônica I3, uma força iônica I4 e uma força iônica I5. Está acompanhando, Mariane? Estou. Aí você tem o coeficiente de atividade, que isso aqui foi um dado do enunciado do problema. É o gama mais menos. Você pode fazer na calculadora ou no Excel, numa planilha, e fala para o Excel, calcula para mim o logaritmo na base 10 desses valores, desses gama mais menos. Então, você vai encontrar log gama 1, log gama 2, log gama 3, log gama 4 e log gama 5. Depois, mas agora você pega esses valores aqui de força iônica, isso aqui eu não coloquei, mas você vai tirar depois a raiz quadrada de cada um desses, então você vai ter raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 5. E aí você, então, agora tem os valores, né? Para cada par ordenado, você vai ter logaritmo do coeficiente e a respectiva raiz quadrada daquela força iônica. Ou seja, aqui são as molalidades do sal como um todo. Eu tenho que transformar essa molalidade primeiro na força iônica, tirar a raiz quadrada para cada ponto, tirar o logaritmo de cada coeficiente. E aí eu tenho agora sim os pontos que eu vou fazer um gráfico de, para cada log gama 1, com a sua respectiva raiz quadrada, né, e da força iônica. E aí eu vou ter 5 pontinhos. Se esses 5 pontos que eu vou encontrar depois de fazer essa conta, se você vê que ele, tem cara de uma reta, ou eu mando o gráfico, né, fazer um ajuste linear e me dá uma excelente reta.
Se isso acontecer, significa que você teria o caso da lei limite simples. Se você faz o gráfico e vê que, opa, não tem cara de uma reta, mas se você incluir essa outra equação aqui, e agora você calcular, fizer um outro cálculo, e aí tentar jogar uma função que tenha essa equação, e você encontrar que essa equação se ajusta bem a esses pontos, então é porque a lei estendida é a que vai explicar os dados. Entenderam? Entendeu, Mariane? Entendi, Bombardi. Obrigada. Não por isso. Eu estava com dúvida se eu teria que só fazer o log desses valores ou se eu teria que calcular tudo de novo lá pela fórmula. Se calcular pela fórmula está errado? Não, não está. Inclusive, você pode ter uma maneira tanto de fazer, tanto no Excel, tanto no Origin ou outro software, você pode entrar com a equação, né, e pedir para ele, no gráfico, desenha para mim a curva, né, a função que resultaria num certo intervalo. Às vezes você tem que colocar um intervalo para ele, ou não, depende do software, depende de como você trabalha, né? Então, você tem os 5 pontos, que já são os valores experimentais, e você tem a equação de uma função matemática. Você pode fazer tanto a função, como também pode, aquilo que eu falei, marca os pontos e ver se consegue ajustar uma reta. Se conseguir ajustar uma reta simples, de log de gama mais menos, em função da raiz quadrada da força iônica, é porque a lei limite simples é suficiente para explicar os dados. Se não, e aí você acaba caindo numa coisa que vai ter essa aparência aqui, no cloreto de sódio, nessa figura, nem se percebe, tá? Ele está pegando também concentrações muito baixas, por isso que ele dá a impressão que, aliás, não, é uma reta para o cloreto de sódio. Aqui no sulfato de magnésio fica mais visível que se afasta de um comportamento linear, né, ideal, perfeito. Por quê? Justamente você já não consegue usar a lei limite para concentrações mais elevadas, e aí você só consegue ajustar os pontos se você usar uma equação como a da lei estendida. Se eu mostrar o gráfico pronto, aí tá... Não precisa. Né? Assim, se eu calcular pela forma, seriam os dados teóricos? Ou não? Sim. O problema é que você teria que saber... para cada sal, Mariana, não dá para pegar somente a equação e tentar plotar, porque... Bom, você pode até assumir aqui que aqui é menos 1 e que aqui é o 0,51, tá? É porque eu não vou ter a força iônica, né? A teórica, eu tenho só experimental. Isso. Entendi. É mais complicado, então. Você pode dizer que a função ideal seria, claro, seguindo uma equação simples dessa aqui. Mas os coeficientes, se você muda o sal, né? Aqui é cloreto de sódio. Se eu pegasse brometo de sódio, a equação teria a mesma fórmula, tá? A equação não muda. Mas o valor dos gama mais menos, ele depende do solvente, depende da temperatura e depende da natureza do sal, né? Então, não é só a valência que muda. Se eu pego, por exemplo, então brometo de potássio e cloreto de sódio têm os mesmos coeficientes de atividade? Não, não tem. Apesar deles terem a mesma valência, eles terem a mesma estequiometria 1 para 1, eu não posso comparar, não posso dizer que brometo de potássio e NaCl, que são sais, um é aleto, o outro também é aleto. Um é metal alcalino, o outro também é metal alcalino. Mas isso não implica que os coeficientes de atividade gama mais menos vão ser iguais, justamente porque o coeficiente de atividade é específico de cada sal, de cada substância, de cada íon, e depende também do solvente e da temperatura. A equação é que é geral, tá? Agora, essa aqui é limitada, a lei limite. Por que ela tem esse nome? Porque ela é no limite de diluição infinita. Ou seja, ela tem essa forma mais simples da equação quando você vai para soluções cada vez mais diluídas. E, à medida que você vai para soluções de concentrações maiores, ela já não descreve bem os dados, e aí você tem que usar
uma equação desse tipo. Então, no final das contas, no frigir dos ovos aqui, resumidamente, o problema 516 é justamente para mostrar para vocês que vocês vão conseguir ajustar esses dados com a lei estendida e não com a lei limite. Entendeu? Entenderam? Entendi. Tenta mais um pouquinho lá. Se continuar a dificuldade, a gente marca uma outra aula semana que vem, sem problema. Depois não, acho que pela explicação agora deu para entender o que é para fazer. Então tá bom. Aí na hora de plotar o gráfico, a força iônica é elevada a meio, né? Eu não tiro a raiz quadrada. Ou tiro? Não, porque Maria. Aqui que você mostrou. Não, aqui você tem a modalidade. Sim, você vai ter que pegar. Sim, você vai pegar, por exemplo, isso aqui, é 1 milimol para o sódio e 1 milimol para o cloreto. Então, você vai ter que fazer 1 milimol vezes mais 1 ao quadrado, mais 1 vezes menos 1 ao quadrado. Aqui, como é o cloreto de sódio, ele é 1 e 1, esse meio vai acabar somando dá 2, que depois divide por meio, então vai ficar, por exemplo, aqui, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, né, para o primeiro ponto, vai ser 1 milimol vezes 1 ao quadrado dá 1, soma de novo 1 milimol, portanto dá 2 milimol, dividido por meio, né, ou multiplicado por meio, na verdade, né, por meio vai dar 1 milimol. Ou seja, a força iônica aqui vai ser a própria molalidade. Isso é característico de sais 1 para 1. Né? Então, quando é um sal como o cloreto de sódio, a força iônica acaba sendo igual à própria, ela só não tem unidade, né? Porque como você divide cada molalidade, aquele B bolinha lá na equação, que aliás aqui eu não coloquei, né, para simplificar, no livro do Atkins, ele quando mostra a equação da força iônica, aqui ele divide cada molalidade por um B bolinha, né? Esse B bolinho, o que é? É 1 mol por quilo, de tal maneira que você corta as unidades da força iônica. Né? Mas eu acho desnecessário isso. É uma lembrança, um detalhe que o Atkins utiliza, né? Mas eu acho que não tem necessidade. Então, aqui as forças iônicas vão acabar sendo iguais aos próprios valores aqui, sem unidade. Né? Então, por exemplo, aqui, 20 milimol por quilo. Quanto é que vai ser a força iônica? 20, 10 a menos 3, né? 0,02. Entendeu? Entendi. Alguém tem mais alguma pergunta em relação a esse problema? Fala, Gisele. Ana Beatriz. Pode falar, Ana, primeiro. Não, tanto faz. Tanto faz. Então, eu vou ter que fazer 2 gráficos para comparar a lei estendida e a lei limite? Então, Ana, você pode tanto fazer... Você pode fazer ou 2 gráficos, se quiser, ou em um mesmo gráfico desenhar as retas e as curvas. Né? Eu fiz dessa maneira, eu coloquei no mesmo gráfico os pontos e aí mostrei que a reta, mais ou menos como está nessa figura aqui, tá? É a figura 561 do livro. Você vai, só que ela, é claro, a gente aqui está mostrando nessa figura 3 sais diferentes. A gente tem um sal somente, que é o cloreto de sódio, mas ele vai dar um gráfico mais ou menos com a aparência aqui do sulfato de magnésio. Ou seja, você vai ver que uma reta não descreve bem, que é a lei simples. Enquanto que a equação da lei estendida, aí ela vai servir para ajustar. Ah, tá bom. Obrigada. Por nada. Você entendeu? Então, foi a Ana que perguntou? Foi a Ana, né? Ou foi a Gisele? Foi a Ana. Entendi. Entendeu, Ana? Sim. Obrigada. Por nada. Gisele, é a sua dúvida? Ô, professor, por que no... Você tá me escutando, né? Sim, estou. Ah, então tá. Por que no livro ele multiplica por 100 o I elevado à raiz quadrada?
Por que que ele multiplica por 100? Aonde que você viu isso, Gisele? No gráfico, onde tem os vários sites. Ah, sim, aqui, tá. Não é obrigatório, Gisele. Aqui ele fez o seguinte, ele podia ter, ao invés de mostrar, veja que ele colocou números inteiros, 0, 4, 8, 12 e 16. Apenas para ficar uma coisa mais elegante, por assim dizer, né? Ficar mais bonito, porque senão ele teria que ter escrito o quê? 0, 0,04, 0,08, 0,12, 0,16. Então, apenas para ficar... Aí tem que fazer isso? Não tem. Tá? Isso aí é opcional. Só para deixar o gráfico com números inteiros, ele, ao invés de deixar cada um aqui dividido, ele multiplicou tudo por 100 e aí ele colocou na legenda, né? É uma forma que, muitas vezes, quando você pega um artigo ou um livro, como é o caso aqui do Atkins, ele coloca um fator e aí, ao invés de ficar aparecendo números muito pequenininhos, ele apresenta dessa maneira, só para ficar mais... não sei, questão de gosto, fica mais elegante, por assim dizer, José. Tudo bem? Ai, entendi. Uma coisa que eu queria saber também, porque eu acabei meio que fazendo os outros exercícios, eu usei a tabela, sabe, da 5.4 para achar a força iônica. Aquela tabela. Sim, pode. Muito bem, pode usar sim. Deve até. No exercício anterior, ficou bem mais curto o cálculo, sabe? Sim. Sem problema. Pode usar a tabela 5.4, que é o que você fez, José, né? Ou pode fazer da maneira que eu estava mostrando. Eu fiz dessa outra maneira porque a tabelinha, embora ela também seja muito simples de fazer rapidamente, né? Ela pegou aqui 4 ânions e 4 valências de cátions, né? Então, é simples de fazer. Mas, e aí também uma equação resumida. Pode fazer dessa maneira que você fez, que é usando a tabela 5.4, ou pode pegar a definição da força iônica e fazer para cada íon. Né? Eu preferi fazer dessa maneira, que é justamente para treinar e lembrar como que trabalha com a equação da força iônica. Mas não tem problema nenhum fazer como você fez, tá? Tá bom, obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta, gente? Teve alguns que me enviaram as dúvidas por e-mail e eu fui respondendo diretamente por e-mail para os que me perguntaram. Então, se alguém quiser perguntar de algum outro exercício, de algum outra questão da lista, fica à vontade aí. Lombardi, estou em dúvida na 1 e na C. Número 1 da letra C. Oi, Eleni. Letra C da questão 1, essa aqui, vamos lá. Eu estou em dúvida se vai ser 1 e não 2. Aquele V mais, V menos? Qual a letra C? Deixa eu ver. É do sal lá, do MgSO4. O sulfato de magnésio. Isso. Tá. Ni mais, né? Que é porque a valência aqui isso aqui é mais ou menos a notação que o Levine utiliza, né? Então ele usa dessa maneira. Tem outros livros que usam outras letras, mas o magnésio é mais 2 e o sulfato é menos 2. Né? Uhum. Então, acaba que nesse caso, por ser um sal, né, de cátion bivalente e ânion também bivalente, então dá na mesma, né? E aí cada um elevado ao seu respectivo 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, porque é o próprio índice. E como é média geométrica, então você pega 1 sobre a soma dessa valência, né? Onde é que está aqui? Que está aqui em cima, eu acho. Não.
É que eu coloquei no V+, no V-, 1. Aqui, ó, é essa equação aqui, né? No fundo é uma média geométrica, tá? Então, média geométrica é quando você faz o produto e depois eleva a 1 sobre a soma dos respectivos expoentes. Então, o Ni sem índice é você somar Ni mais com Ni menos. Então, como é 2 e 2, vai dar 4, né? 1/4. Ou a raiz quarta, né? De 2 elevado a 4, né? Porque aqui dá 2/4. Portanto, cancela aqui 2/4 com expoente 1/4, né? Some tudo e fica 2 elevado a 1. Ou seja, dá o próprio 2. Agora, sulfato de sódio. Sulfato de sódio, nós temos a Ni+, né? Nós temos aqui o índice 2 para o sódio. Então, veja que não é somente a questão da valência, não. Tá? Então, aqui, na verdade, é justamente a atomicidade. Olha lá, olha aqui. Sal C de cátion, A de ânion. E Ni mais e Ni menos é justamente a atomicidade que você tem de cada sal. Então, aqui, por exemplo, no sódio, Ni mais é igual a 2 e o Ni menos do sulfato é igual a 1. Né? E aí fica 2 ao quadrado, que multiplica 1, e aqui vai dar raiz cúbica, né? Então, raiz cúbica de 4. Por isso que dá 1,587. Num sal como o NaCl, aí você tem 1 e 1, que vai dar a raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo. Então, esses são os 3 exemplos, justamente para mostrar como que leva em conta aqui, de acordo com o que vai formar de cada sal. Entendeu? Entendi, obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta, gente? Professor, Sim, Gisele. a última, a 4, a B é uma solução com vários sais ou é para calcular separado? 4, essa aqui da equação de Davis, essa, Gisele? Isso. Tá. Considere a equação de Davis para calcular, a coeficiente de atividade média para 0,02 mol por quilo. Aqui esse ponto e vírgula aqui está errado, é mol dividido por quilo, né? De cloreto de cálcio a 25. No item B, coeficiente de atividade média para 0,02 mol por quilo de cloreto de cálcio, que tem molaridades 0,02, CaCl2, 0,01 sulfato de cobre. Isso, José. No item A, você só tem um sal dissolvido, que é somente o cloreto de cálcio. Um único sal. No item B, você vai ter 1, 2, 3 sais diferentes. E aí, o que acontece? A força iônica, no caso A, é uma só, porque você só tem, mais simples de calcular, porque você só tem o cátion cálcio e o ânion cloreto. No item B, você vai ter cátions cálcio, cátions cobre 2 e ainda cátions alumínio mais 3. E vai ter ânions cloreto, ânions sulfato e ânions nitrato. Então, a força iônica vai ser bem diferente, vai ser maior, porque você tem mais sais, né? E a valência também dos íons é diferente. Ou seja, a força iônica no caso A tem um certo valor, e a força iônica, no caso B, tem outro valor completamente diferente. E, se nós lembrarmos aqui das equações seja seja essa equação, né, do Debye-Hickel, ou na equação Debye-Hickel estendida, ou ainda na equação de Davis, que não está aqui, mas é uma parecida com essa aqui um pouco, né, os coeficientes de atividade, eles são afetados pela força iônica. Então, embora o sal seja o mesmo no item A, cloreto de cálcio no item A, e ele quer que calcule também para o cloreto de cálcio no item B. A molaridade do item A é 0,02 mol por quilo, a molaridade do cloreto de cálcio no item B também é a mesma molaridade. Só que no item A é ele e água,
e mais nada. Então, a força iônica é somente dele próprio. Enquanto que no item B, a força iônica dessa solução vai aumentar porque tem outros sais, além do cloreto de cálcio, que contribuem para a força iônica. E na medida que esses outros íons alteram a força iônica, vai alterar também o coeficiente de atividade médio do mesmo sal, do cloreto de cálcio. Ou seja, o coeficiente de atividade médio depende do ambiente químico em que aquele sal está. Não é somente a natureza deste sal fulano, da temperatura e do solvente, que no caso, por exemplo, é água. Então, se eu tenho sal fulano em água na temperatura de 25 Celsius, é uma coisa, vai dar o valor do coeficiente de atividade médio. Agora, se esse sal fulano está em água, na mesma temperatura, mas tem o beltrano e tem o cicrano, o coeficiente de atividade dele vai ser alterado devido à presença dos outros íons presentes também na mesma solução. Entendeu, José? Entendi, professor. Obrigada. Então, Eu por isso. estava em dúvida por causa do jeito que foi escrito. Para mim, parecia que estava parecendo que era uma solução mesmo, que era com todos esses sais. Mas Mas agora. é isso mesmo. Gisele, é uma solução no item B que contém todos os sais. Tá. Aí ele quer que você calcule somente o coeficiente, o coeficiente de atividade, o gama mais menos, é para calcular só para o cloreto de cálcio. Agora, por que os outros sais? Por que eu preciso saber da fórmula do sulfato de cobre, do nitrato de alumínio, e vejo que as modalidades são diferentes? Por causa da Porque força iônica. lembra lá da equação da força iônica? Eu tenho que, igual no caso do problema 519, eu tenho que levar em conta qual é a modalidade de cada íon com a sua respectiva Z+, ou Z- ao quadrado. Então, eu vou ter que levar em consideração que, para o sulfato de cobre, eu vou ter a molalidade do cobre 2, e mais 2 ao quadrado. Eu vou ter a mesma molalidade, 0,01 mol por quilo para o ânion sulfato, que multiplica também 2 ao quadrado, 4. O alumínio mais 3, então eu vou ter, e como ele é 1 alumínio, então eu vou ter do alumínio 0,005, que multiplica mais 3 ao quadrado, porque a valência do alumínio, o Z dele é mais 3 ao quadrado dá 9. O nitrato, são 3 íons nitrato. Então, apesar do nitrato ser menos 1, e menos 1 ao quadrado dá 1, mas agora eu vou pegar esse 3 para fora aqui do parênteses, né, o 3zinho de fora, e vou multiplicar isso aqui. Então, a contribuição do nitrato vai ser 0,015. Vai ser o triplo desse valor aqui de molalidade. Por quê? Por causa da fórmula do sal, nitrato e alumínio. E aí eu tenho que somar tudo isso. Eu tenho que somar a contribuição dos íons cálcio, a contribuição dos íons cloreto, a contribuição dos íons de cobre 2, a contribuição do sulfato, a contribuição do alumínio e a contribuição do nitrato. Cada íon contribui um pouquinho com a força iônica como um todo. E na medida que eu mexo com a força iônica, eu acabo afetando o gama mais menos, o coeficiente de atividade. Entenderam? Entendi. E daí, caso se eu for fazer mesmo com a tabela, eu faço em cada sal e depois eu somo, certo? Ah, sim, você pode usar, exatamente. Aí você tem que olhar cada sal, por exemplo, o nitrato de alumínio, ele vai cair, no caso lá, M mais 3, e o nitrato é menos 1, então, se você usar dessa maneira, a constante ali é 6, né? Que dá o que dá na tabelinha. Mas aí é gosto, você pode usar a tabela assim, se preferir, sem problema. Tá? Tá bom. Obrigada. Por nada. Deixa eu aproveitar para perguntar. Na 5.20, que também pede para fazer o coeficiente de atividade, o coeficiente de atividade médio, ele não fala, né, qual lei que eu vou usar. Mas por dar uma força iônica maior que 0,005, daí eu tenho que usar a lei estendida? Não, nesse caso, Gisele, aí você vai usar somente aquela equação, deixa eu achar aqui. A lei limite. A aula aqui tá, só um minutinho. Deixa eu ver onde é que está isso. Acho que... Momentinho, gente. Deixa eu localizar, me encontrar aqui.
Ver se é isso. Opa, passou. Deixa eu ir na próxima. Qual das aulas que eu coloquei isso? Atividades. Acho que já estava. Ó, que tal a atividade, hein? Aqui. É isso mesmo. Desculpa, José. Aqui, ó. Vocês vão usar essa equação aqui de baixo. A atividade I é o coeficiente de atividade gama multiplicado pela molaridade da respectiva espécie. Né? Não Então, está pede um 5,20. Oi? Não está apresentando, não. Está a tela preta. Desculpa. Perdão. Só um segundo. Apresentar. Apareceu agora, gente? Ainda não. Ainda não. Ué, que estranho. Deixa eu parar a apresentação e começar de novo, então. Que coisa estranha. Bom. Apresentar. Talvez porque tivesse muitas telas, não sei. E agora? Está apresentando o PowerPoint? Agora sim. Agora deu? Tá. Então, desculpa aí. Ups. Aqui, Gisele. Essa equação aqui, embaixo, no rodapé, no enunciado 520, o que ele fala? Estime o coeficiente médio de atividade iônica. Então, o coeficiente médio é o gama, tá? Gama mais menos para o sal. E a atividade de uma solução, aí é o azinho, tá? Então, azinho é a atividade, gama é o coeficiente de atividade. E o que é o B? A molalidade da solução. Então, você vai calcular um coeficiente para um gama mais menos para o cloreto de cálcio, e aí você já tem a molalidade dele. Agora, o coeficiente, o gama, vai ser afetado por todos os sais presentes. Então, o cloreto de cálcio está junto também com o fluoreto de sódio, e aí vai afetar o quê? Devido à força iônica, contribui o fluoreto de sódio, muda o valor do gama. Agora, a molalidade é a própria molalidade daquele sal, que no caso é 0,01 mol por quilo do cloreto de cálcio. Então, a atividade vai ser o Azinho. O A minúsculo para o cloreto de cálcio vai ser o coeficiente de atividade gama multiplicado pela molalidade do respectivo sal. Depois, o que vai ser a atividade para o fluoreto de sódio? O gama para o fluoreto de sódio multiplicado pela respectiva molalidade. Agora, os gamas, eles são afetados, um sal afeta o gama de outro sal. Então, quando é um único sal dissolvido na água, é fácil, porque é somente aquele sal e não tem outro. Mas, à medida que você tem um sal A, um sal B, um sal C, D, E, F, G, quanto mais sais você tiver dissolvido, mais vai alterando o gama, o coeficiente de atividade. Entendeu, José? entendi. Obrigada, professor. Eu estava tentando fazer pela outra equação daí estava dando errado. Então, você vai precisar sim, Gisele, você vai precisar dessa equação, que é a equação, né, do de Barrico, por causa, é a única maneira de você calcular o gama
a partir da força iônica. Então, primeiro você usa essa equação para chegar no valor do coeficiente de atividade médio, o gama. Depois que você chegou no gama, aí você vai para essa outra equação aqui, né, que é a atividade, é o produto do coeficiente de atividade multiplicado pela respectiva molalidade do sal. Entendeu? Entendi. Muito obrigada, professor. Por nada. Mais alguma pergunta, gente? Mais dúvidas? Acho que, na medida que vocês continuarem fazendo a lista, né, vão surgir mais dúvidas, é claro, e vocês podem continuar enviando as dúvidas por e-mail, eu vou respondendo na medida que eu for visualizando, né, e, se for necessário, a gente marca mais uma aula semana que vem. Essa lista é para entregar no dia 21, não é isso? Sim. Hoje é véspera de feriado, né, dia 10, ou seja, vocês têm até, sem ser o próximo domingo deste feriadão aí, dia 14, vocês têm até o domingo do dia 21, correto? Embora, é claro, como vocês têm a quarta lista já para fazer também, para se ocupar, quanto antes vocês terminarem essa, mais vocês têm tempo para a próxima, né? Então, vamos ver se a gente consegue liquidar as dúvidas até segunda, dia 15, né? Ou, no máximo, uma outra aula no dia 17 de dúvidas, para depois vocês terminarem e entregar essa lista. Pode ser? Tem que ser, né? Combinado? Porque eu não entendi. Oi, Mariane. Repete aí o que você falou, porque eu não entendi. Ah, sim. Eu estava olhando aqui a questão da agenda. A gente, se for necessário, a gente marca mais uma aula de dúvidas para segunda-feira, no dia 15, né? Se for preciso também, até quarta-feira. Mas quanto antes vocês finalizarem essa terceira lista, para depois vocês já terem tempo de começar a preparar a quarta lista também, né? Ah, tá. Ô, Bamberg, deixa eu te falar um negócio. Sim, pode falar, Maria. Eu não sei se você está sabendo, mas o SIGA está ocultando arquivo. Ocultando o arquivo? Tá, tem muito aluno. A gente tem um grupo no Facebook, aí os alunos começaram a falar que eles enviam o exercício ou a resolução da prova, aí aparece lá o comprovante de envio. Aí depois de alguns dias, esse arquivo some. E aí os alunos estão ficando prejudicados, porque aí o professor acha que o aluno não enviou. A gente pode começar a ficar tirando o comprovante de envio e enviar no seu e-mail? Sim, na dúvida vocês tiram, porque o que aparece no SIGA, vou tentar, vou logar aqui com o meu perfil e vou mostrar para vocês como é que aparece para mim, se vocês estiverem enxergando minha tela, senão depois vocês falam. Até um professor meu teve problema, ele postou uma atividade, o SIGA ocultou a atividade. Bom, o SIGA é coisa de que até Deus duvida, né? Então, vamos lá. Eu coloco aqui as atividades, né? Tarefas. Tá aparecendo a tela do SIGA para vocês? Tá sim. Tá, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, que já foi corrigido, né? A terceira lista, já tem até alguém aqui que já enviou, não interessa quem, não vou nem abrir, mas vou pegar aqui a segunda lista que já foi, né? Das isotermas. Então, todas as listas estão aqui. Por exemplo, eu venho aqui, né? Vamos pegar você, Mariane, né? Mariane Barnabé Ferreira. Aí eu venho aqui, já está corrigido, é claro, mas eu clico aqui, tudo está em amarelinho aí, justamente porque eu já corrigi. E aí, se a lista está presente para mim, por exemplo, a sua está aqui, ó. Aí eu venho aqui, clico, ele baixa aqui no meu computador. Tá vendo aí a sua lista, Mariane? Tô. Então, assim, se a lista estiver para mim disponível no SIGA, não tem problema, porque fica registrado e fica guardado. Comigo, até hoje, pelo menos que eu saiba, não aconteceu de nenhum aluno
de não acontecer o cigarro desaparecer com nenhuma lista minha, não, de vocês. Acontecendo recente, ô Bombarde, foi de 2 semanas para cá que está começando isso. Ah, tá. Bom, nesse caso, se algum aluno ficar receoso, o melhor é, então, salva o comprovante que o SIGA emite para vocês, porque você tendo esse comprovante salvo, aí depois você pode questionar tanto o DSI quanto para mim também, se ficar o professor. Eu fiz a minha parte, eu enviei no prazo. Agora, se o SIGA fez abracadabra, né, pé de cabra, mangalou 3 vezes, sumiu com a sua lista, não é problema do aluno, mas também não é problema meu, né? Aí é coisa do SIGA. E aí fica o dito pelo não dito, né? Fica a palavra do aluno, como é que eu vou saber se o aluno... Porque aí o professor acha que o aluno não enviou, aí às vezes o aluno... Tem casos que o aluno não envia, né? Mas... Sim, não. Eu entendi a sua preocupação, Mariana, e realmente, se isso está acontecendo, a melhor garantia que o aluno tem é salvar e guardar o comprovante de que ele postou, né, na data e no prazo, porque depois qualquer coisa aí você reclama junto ao DSI, e eu também vou aceitar que o aluno envie. Agora, sem isso fica difícil, né? Porque senão vira bagunça, né? Não, mas eu falei porque, por exemplo, essa menina que passou por isso, mesmo ela apresentando o comprovante de envio, a professora não aceitou. Bom, aí há professores e professores, né? Cada um é cada um, mas é melhor precaver, né? Com certeza, Maria, com certeza. Mas então é isso, Bombarde. Qualquer coisa eu salvo ou envio no seu e-mail para evitar problemas futuros. Tudo bem. Eu prefiro, na medida do possível, que vocês façam tudo pelo SIGA. Já aconteceu, né? Porque depois eu até coloquei no primeiro dia, na primeira lista, eu aceitei que enviasse por e-mail. Só que acontece, depois eu tenho que lançar a nota no SIGA, e aí fica complicado, porque aí eu não tenho a lista ali registrada no SIGA. Então, na medida do possível, eu prefiro que vocês enviem através do SIGA, tá? Agora, se no dia, lá no dia do prazo final, deu uma ziquezira, caiu a internet, ou travou o SIGA, que infelizmente, realmente eu sei que acontece isso às vezes na UNIFE. Então, por isso que é sempre bom a gente nunca deixar, né, para o último dia e para a última hora. Tenta fazer com um pouquinho de antecedência para que você consiga enviar e que fique lá gravado no SIGA. Estando lá a lista, aí fica registrado, eu consigo baixar sem problema, corrijo direto no próprio SIGA e já lanço a nota ali mesmo. Tá? Tudo bem? Tá bom, Humberto. Então tá. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer questionar algum outro exercício dessa lista? Mais alguma dúvida? Se não, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se está todo mundo tranquilo, podemos encerrar por aqui hoje? Por mim, pode. Então tá. Deixa eu perguntar, Bombarde. Essa aula vai estar no YouTube depois? Ou... Sim. Assim que está sendo gravado, né, Vinícius? A hora que todo mundo sair, eu encerro, né? Fecho a sala e vai gravar. Demora um pouquinho, né, até fazer o upload, mas depois eu coloco sim no YouTube, tá bem? Tá bom, beleza. Obrigado. Por nada. Bom, se ninguém tiver mais nada para perguntar, podem continuar enviando dúvidas por e-mail, tá? Eu vou respondendo na medida que eu for recebendo. Ok? Então, gente, boa noite, Eleni, boa noite para todos, bom feriado, aproveitem o feriado para estudar bastante. Boa noite, Maiara, boa noite, Jéssica. Até mais, Mariane, Paloma. Não, Bombarde, feriado é para pensar, não é para estudar, não. Segunda a sexta só, feriado na quinta. Olha que ainda não vou emendar, hein? Tá bom, Mariane. Tchau, Bombarde. Bom fim de semana, bom feriado. Igualmente. Boa noite, bom feriado. Tchau, Zé.